Direto da redação. E agora vamos falar sobre lançamentos de imóveis que apresentam queda expressiva tiveram queda expressiva em abril deste ano. O mercado imobiliário que mantém o movimento de retração. No contato agora aqui da Rádio Estadão, o diretor da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, Luiz Fernando Moura. Boa tarde. Boa tarde, como vai? Tudo bem? Tudo bem, obrigado pela presença aqui no Direto da Redação. Luiz Fernando, o movimento nesse momento apresentado pelo mercado imobiliário é um movimento pontual? O que é possível se depreender, se concluir desses números que vocês divulgam? Bom, o movimento, esse percentual de 52% é pontual, tá? Nós estamos vivendo uma situação de abril. Em abril a gente estava ainda no auge da questão de insegurança política no país, o que estava acontecendo, a economia também funcionando num ritmo bem reduzido. Então isso tudo traz uma insegurança muito grande para que uma pessoa tome uma decisão de comprometer 20, 25 anos de sua vida com um compromisso que é a aquisição e pagamento de uma unidade habitacional, quer seja um apartamento, quer seja uma casa. Então, já vem havendo um ajuste da quantidade de lançamentos à demanda de mercado desde o final de 2012. Mas, como os volumes também têm sido muito pequenos, qualquer diferença, ainda que pequena, pode traduzir num valor percentual muito elevado, que foi o caso que aconteceu em abril. Nesse trimestre que finalizou em abril, que pegou fevereiro, março e abril. Doutor Luiz Fernando, eu queria saber do senhor se o segmento ele já tem conversado aí com o novo governo, né? Há alguns meses o segmento reclamava muito das medidas do governo anterior, medidas que iam para as direções diferentes, né? Uma hora baixava o limite aí para o financiamento, outra hora aumentava o juro. Eram medidas com direções totalmente diferentes. O cenário, em termos de medidas, incentivo do governo, já há uma mudança nesse sentido? Já há uma negociação com o novo governo em relação a isso, até para beneficiar aí o setor tão importante, né, para a economia nacional? Olha, o novo governo não tem um mês ainda que assumiu. Na verdade, o pessoal está montando a equipe ainda. Já aconteceram os primeiros contatos com as equipes de governo, tanto do Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda, Ministério do Trabalho, Ministério das Cidades. Mas o novo governo está fazendo avaliação. A gente tem observado que a intenção é a melhor possível, tá? Mas ainda não houve tempo para que as medidas efetivas viessem a mudar essa situação. Então, isso leva tempo. A gente sabe que não pode ser de um dia para o outro. Mas a intenção do novo governo é boa e nós acreditamos que a situação vai melhorar. A gente acredita, tem muita esperança que isso melhore. Hoje, qual seria o maior desafio aí do setor imobiliário para alavancar vendas, enfim, estimular o segmento? Nós sempre temos um desafio constante que é crédito. Tá? Quando o crédito é farto, então é o que você está falando, o juros entra, isso é crédito. Quando existe bastante crédito, normalmente as taxas de juros são mais razoáveis, né? As exigências para o comprador de imóvel assumir um financiamento são menores, né? Os bancos são mais flexíveis e contrassenso, quando não tem crédito, quando o volume de crédito é pequeno, aí se tem um rigor muito maior na concessão desses recursos e normalmente lei de oferta e procura, pouca oferta, procura se torna elevada, o custo do crédito sobe. Então, as taxas de juros acabam subindo. Então, esse é um ponto que a gente sempre tem como muito importante para o nosso segmento, porque é uma atividade que necessita de crédito de longo prazo. Tá? A outra questão, que também é preciso estar sempre atento para dar segurança aos negócios, é a estabilidade jurídica. Não haver insegurança jurídica, não haverem mudanças de regra ao longo do negócio. O nosso negócio tem um ciclo longo, de longo prazo. Então isso também a gente tem trabalhado bastante para que haja uma estabilidade jurídica e que não prejudique os negócios.
Muito bem. Doutor, eu gostaria também da sua análise, doutor Luiz Fernando Moura, ele que está conversando aqui com a gente, ele é diretor da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, a respeito de um outro dado que foi divulgado pela associação, que é o indicador de distrato, que revela que foram distratados, quebrados os contratos de 4.000, quase 4.200 unidades. Foi um aumento também, e isso é ruim também, um movimento ruim para o mercado, não é? Porque são unidades que acabam voltando para a venda, não é, doutor? Isso normalmente, quando isto é mais frequente, essa questão do desfazimento dos negócios, é quando as pessoas estão recebendo aqueles apartamentos ou casas que estão ficando prontos e que precisam assumir um financiamento com o banco para pagar isso num prazo longo. Como nós estávamos falando na questão anterior, a partir do momento que você diminua a quantidade de crédito na economia, você dificulta esse financiamento. Isso pode ser um indutor do desfazimento do negócio de aumentar, como aumentou, de chegar nessas 4.000 unidades. Há também a questão do emprego. Nesse momento as pessoas precisam assumir o financiamento, precisam ter capacidade de tomar esse financiamento junto ao banco. Então, como a gente viu que o desemprego cresceu bastante, algumas pessoas ficaram desempregadas nesse período, e acabaram com dificuldade de assumir o financiamento, e isso acaba também elevando o volume de unidades distratadas. Aliás, o senhor citou aí a questão do desemprego hoje, inclusive é destaque neste momento no portal estadão.com.br. Em um ano, o setor da construção civil demitiu quase 400 mil pessoas. Um setor extremamente ligado ao de vocês, né, Luiz Fernando? Sim, é um setor muito importante. O nosso segmento é um segmento extremamente importante para a economia por causa disso. Ele emprega uma grande quantidade de pessoas em todos os níveis, desde da escala mais baixa, do início da vida profissional de uma pessoa, e às vezes até de um operário que está entrando como servente numa obra, até pessoas com nível de capacitação mais alto. É um setor que emprega muita gente. Aí, como a gente emprega muita gente, nos momentos de crise, quando há perda de emprego, também muita gente é desligada. Então isso é uma consequência do momento econômico que o Brasil está vivendo. E o senhor acredita que, em relação, por exemplo, ao emprego na construção civil, o pior já passou? Paramos aí nesses 400 mil? Ou o senhor acredita que isso ainda é uma tendência que vai continuar? E já aproveitando também em relação a indicadores, além desse indicador de emprego, eu queria saber da inflação, se tem atingido muito a construção civil, as incorporadoras, porque se tiver, eu imagino que vocês ficam num dilema, né? Porque vocês precisam vender no momento adverso, e ainda com esse custo da inflação, a situação fica bem difícil, né? Olha, vamos começar pela inflação. Inflação e juros elevados é ruim para qualquer segmento, principalmente para os segmentos que têm um ciclo de vida longo. Quando a gente compra um terreno até o momento que a gente entrega um prédio pronto, em média a gente demora 5 anos. Então, nesse período, se você tiver uma taxa de juros elevada e uma inflação alta, isso é mortal para o segmento, é mortal para as pessoas que também estão comprando. Então, isso é muito ruim para toda a economia, especialmente para os negócios de ciclo longo. A questão do emprego, a gente acredita que a partir de uma estabilização da economia, a partir de indicativos de que as coisas vão melhorar, acho que a gente consegue retomar numa velocidade menor no início do que foi a de desligamento, mas consegue retomar a abertura de novos postos de trabalho. Mas demora sempre um pouco mais você preencher vagas que foram desativadas do que em situações de crise, efetivamente, essas vagas serem fechadas em qualquer setor. A gente tem mais um minutinho, Luiz Fernando Moura, que é o diretor da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. A gente sempre faz essa pergunta para os representantes do segmento imobiliário. Acho que com um minutinho o senhor consegue responder. É um bom momento para se comprar imóvel hoje? Olha, vamos lá. A situação da economia está muito ruim, é uma dificuldade muito grande de crédito. Quem tiver
capitalizado hoje, é um excelente momento para se comprar um imóvel, porque os preços estão baixos comparativamente a anos anteriores e as condições oferecidas àqueles que detêm recursos para adquirir uma unidade, principalmente pagar à vista, as condições são muito boas. Então, quem tiver essa possibilidade, o momento eu acho que é esse. Tá certo. Participação aqui na Rádio Estadão do Luiz Fernando Moura, diretor da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. Bom fim de semana para o senhor. Muito obrigado para vocês também, para todos os ouvintes.